Canal Só Jesus. Apresentador, evangelista, Alexandre Júnior. Meus irmãos, a paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus esteja em vossos corações. Meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal. Que Deus te abençoe. Você que chegou aqui nesse momento, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que o YouTube possa divulgar o conteúdo deste canal e para que os vídeos também possam chegar até você. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre o arrependimento. Nós vamos falar sobre a conversão. E nesse tema, nós vamos falar sobre Nicodemos. Irmãos, o que é a conversão? Irmãos, a conversão é quando o homem se entrega para Deus de corpo e alma. Irmãos, através do arrependimento, porque dentro da pessoa está o poder de Deus. Ela creu em Jesus. Ela creu em Jesus, manifestou a sua fé. Isso é a conversão. Então, irmãos, para que o homem venha ser salvo, meus irmãos, primeiro ele tem que dar o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é a pessoa crer. Crer em Jesus. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é a pessoa crer. Crer e depois arrepender, vir um arrependimento. E depois vem a decisão. Irmãos, e nós vamos falar isso dentro do contexto, dentro desse contexto de João capítulo 3. Irmãos, que aquele fariseu veio até Jesus, aquele fariseu chamado Nicodemos, e era um dos principais ali, um dos príncipes dos judeus, ou seja, um dos principais ali do Sinédrio. Irmãos, um homem conceituado, irmãos, e veio ter com Jesus, porque, irmãos, a função dos fariseus era, irmãos, descobrir quem que era o Messias. Os fariseus, irmãos, naquela época, eles ali, se tivesse algum profeta em Israel ali, eles consultavam, buscavam quem que aquele homem verdadeiramente estava falando era verdade. Ou seja, consultava se aquele homem era o Messias. Porque os fariseus em si eram um povo separado. Era um povo separado, porém, eles se corromperam. Mas qual que era a função dos fariseus? Era pegar as revelações de Deus e ali os escribas traduzir e passar para o povo de Israel. Trazer os costumes antigos de Israel, porque no período ali de Jesus Cristo, Israel já tinha se perdido os costumes. Israel já não estava fazendo mais sacrifício a Deus. Não tinha mais templo, devido às guerras em Jerusalém. Meus irmãos,
E aconteceu que surgiu esse grupo de fariseus, que era tentar resgatar as origens de Israel. Porém, eles se corromperam. Não cumprindo a lei. Começaram a extorquir o povo daquela época, extorquir a fé do povo daquela época, colocando fardo pesado no povo daquela época. Irmãos, e ali esse doutor da lei, que era fariseu, irmãos, veio ter com Jesus. E ali ele faz a seguinte pergunta, no capítulo 2, João capítulo 2, capítulo 3, verso 2. E este foi ter na noite com Jesus, disse-lhes: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ou seja, aquele fariseu tinha certeza que Jesus era o Messias, que o Messias veio para resgatar Israel. Ele sabia muito bem. E aqui Jesus responde no verso 13. No verso 3, Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus está falando do nascimento interior. Está falando de renúncia, nascer de novo, ou seja, você negar a si mesmo. Aí Nicodemos, não entendendo do que ele estava falando, aí o narrador fala: disse Nicodemos. Aí Nicodemos aqui está falando: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar-se a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ou seja, na cabeça ele não entendeu e fez essa pergunta. Ele não entendeu do que Jesus estava falando acerca de nascer de novo. Aí Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus está se referindo, nascer da água e do Espírito é nascer da sua palavra. Irmãos, nascer no seu corpo, porque o corpo é vida, nascer da sua palavra. Como ele falou para aquela mulher samaritana: se tu beber dessa água, nunca mais você terá sede. Jesus se revelou para aquela mulher samaritana quem ele era. Então, da mesma forma, Jesus se revelou a Nicodemos também quem que ele era. Jesus é a água. Então, ou seja, a pessoa que nasce da água e do Espírito, ou seja, nascer da palavra de Deus e ser nascido do Espírito Santo. Jesus já estava falando do Espírito Santo para ele, do Espírito do Senhor. Irmãos, então, aqui ele fala aqui, ó. E responde no verso 5, ó: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Né? Ou seja, o que é da carne é carne, o que é Espírito é Espírito. O que não te maravilheis de ter dito: é necessário vos nascer de novo. Ou seja, para herdar o reino de Deus, ela tem que nascer de novo. Nascer de novo é o quê? É a gente morrer o velho homem. A pessoa morrer o velho homem. Abandonar a prática do pecado, da prostituição, de tudo aquilo que o mundo te oferece, da bebida, das noitadas. Irmãos, de tudo
o que você era no passado. Então você vai nascer de novo. Vai ser um novo homem, uma nova mulher. Então, irmãos, e aqui nesse contexto, Jesus fala aqui também no verso 13, ora, ninguém subiu ao céu, senão desceu do céu o Filho do Homem que está no céu. Ou seja, estava se referindo na pessoa de Jesus. Jesus conversando com Nicodemos ali, estava se referindo a ele. Quem subiu e desceu do céu foi Jesus, na pessoa dele. Então, ele torna a falar, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, naquela época, quando Moisés, quando o povo ali vê o castigo da parte de Deus para aquele povo, acho que, se não me falha, é as pragas, veio as pragas, e a serpente começou a pegar o povo ali, né? Aquele monte de serpente começou a picar o povo. E ali foi levantada uma serpente. E todos aqueles que olhassem para a serpente eram curados. Ficava imune. Era curado. Elas paravam de atacar, porque elas paravam de atacar. Então, da mesma forma, Jesus é a mesma coisa. Jesus ele foi crucificado. Irmãos, ele foi levantado e para que aquele que olhar para aquela cruz, seja curado das suas enfermidades, seja perdoado dos seus pecados. Irmãos, porque Jesus morreu pelos ímpios e pecadores. Está escrito lá no livro de Romanos, está escrito que ele morreu pelos ímpios e pecadores. Vocês podem pesquisar aí na internet aí. Ele morreu pelos ímpios e pecadores, para que servisse de testemunho. Então, todos que olhar para aquela cruz e vejam, realmente ele morreu por mim. Ele morreu, perdoou o meu pecado, perdoou minhas transgressões. Agora eu vou nascer de novo, vou ser curado, vou ser revestido do seu poder. É assim que ele faz com cada um de nós, que ele fez com cada um de nós. Irmãos, e está escrito aqui, no verso 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, é aquilo que eu acabei de falar agora. Se nós olharmos para aquela cruz, crer na sua redenção, que ele fez isso por amor da nossa alma, nós temos a vida eterna. Ou seja, se nós cremos no seu sacrifício e vier o arrependimento, nós temos a vida eterna. Repetindo novamente, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É simples. Crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus, ele não veio condenar o mundo. Não, ele veio salvar os filhos perdidos da casa de Israel. Glória a Deus. Então, meus irmãos, e aqui no verso 16 ele fala, porque Deus... O próprio Jesus fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja bem, o amor do Pai para com o Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que ao amor que ele teve com o mundo, com a humanidade, dando nós uma chance de arrependimento. Veja o amor de Deus dando seu único filho para morrer por nós. Veja bem, o próprio Deus dando o seu... Fala que Deus é um Deus carrasco. Não. Deus não é um Deus carrasco e cruel, não. Ele é um Deus
de amor, misericórdia, longânimo, justiça, fogo consumidor. Então vamos absorver o amor de Deus, a misericórdia de Deus e a justiça de Deus. Irmãos, vamos absorver, irmãos, a justiça de Deus, o amor, a misericórdia, a justiça. Veja bem, Deus amou um único filho para morrer por nós. Veja bem, irmãos, o amor que ele teve, dando nós o direito para que a humanidade venha se arrepender. Deus sempre vem pelejando com o seu povo. Desde antes. Começando lá no livro de Gênesis. E vem aqui parar no Evangelho de João. Deus sempre pelejando com o povo, para que o povo venha ao arrependimento. E está escrito também no verso 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Veja, está vendo, meus irmãos? Deus enviou o seu Filho ao mundo para que não condenasse o mundo, ou seja, para salvar. Jesus veio para salvar, para resgatar, para que o mundo fosse salvo. Ou seja, o mundo está se referindo às pessoas, salvar a pessoa da miséria, salvar a pessoa da enfermidade, unir, colocar todos num só povo, numa só nação. Porque, irmãos, Deus não fez o homem para ser condenado, não. Deus não fez o homem, eu te fiz isso aqui, eu vou te jogar fora para o inferno. Não. Para isso veio Jesus. Porque tudo precisava se cumprir. Por um homem entrou um pecado, mas por um homem também entrou a graça. O diabo desceu como acusador, mas desceu também Jesus Cristo, advogado. Entende? Para vocês verem essa palavra. Ele desceu o diabo, o acusador. Isso que eu estou falando está no livro de Apocalipse. A visão que João teve acerca da batalha dos anjos. Irmãos, desceu o acusador para acusar os seus irmãos, mas também desceu Jesus Cristo, o advogado. Então Jesus desceu a essa terra para nos defender, para nós não deixarmos ser escravo do diabo. Porque antes de nós conhecermos a Jesus, nós éramos escravos do diabo, escravos do inimigo de Deus. O diabo é o inimigo de Deus. Então a condenação já é para ele no lago do fogo eterno. A condenação já era para ele. O diabo e seus anjos maus, Jesus falou isso lá no livro de Mateus. A condenação dele já está decretada, mas só que ele, sabendo que o dia deles está contado, ele quer levar o homem de camarote. Ele quer levar o homem junto com ele, criando várias teses, guerras, mexe nas leis, cria religiões, cria filosofias. Irmãos, e está escrito aqui, no verso 19, a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, a luz é Jesus Cristo. A luz é Jesus Cristo. Por que o povo amou mais as trevas do que a luz? Porque
O caminho das trevas é porta larga. Irmãos, então, Jesus, quando instrui a Nicodemos, Jesus estava falando do reino dele. O arrependimento que o homem, para se estar diante de Deus, primeira coisa, ele não tem que só ser ouvinte da palavra, ele tem que crer que Jesus Cristo salva. Ele tem que crer que Jesus Cristo vence o mundo. Porque João 3,16 está escrito, né? Igual eu falei aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o propósito de Cristo, Ele quer que você tenha a vida eterna. O sofrimento vai acabar um dia. Então, é necessário você somente crer. Somente crer. Crer, arrepender e tomar uma decisão. Crer, arrepender. Porque está escrito, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, irmãos, um reino de paz, um reino de justiça, um reino de igualdade, aonde vai acabar o sofrimento. Irmãos, isso é o ID de Jesus. Primeiro passo é você crer. O segundo é você se arrepender. O terceiro é você tomar uma decisão, seguir a Cristo com propósito. Passando pelo batismo, confessando publicamente a sua fé em Jesus Cristo, lavando os seus pecados, ali sendo uma nova criatura. Atos 2:38, Pedro falou aqui, ó. O apóstolo Pedro escreveu em Atos 2:38. Vou procurar aqui, ó, Atos capítulo 2, verso 38. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um seja batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro, primeiro ele não falou, batiza, vai ali, tá ali, batiza, não. Antes do batismo tem que ter em nós o arrependimento. Tem que ter em nós um puro e sincero arrependimento. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Irmãos, como também é aquela passagem de Filipe e Eunuco também. Eunuco ali no meio da carruagem, lendo a profecia de Isaías. E Filipe perguntando, tu entende o que lês? E na profecia estava escrito, como ovelha foi levada ao matadouro. Como que eu posso entender se não há quem me explica? E ali, o apóstolo Filipe instruindo ele ali, o eunuco. E ali o eunuco pergunta, o que me impeça de ser batizado? Porque Filipe já tinha falado sobre a vida de Cristo, como todo o procedimento, tudo. E Filipe vê as águas e pergunta, o que me impeça de ser batizado? E ali Filipe responde, olha, primeiro é lícito se creres no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração. Ou seja, para a pessoa ser batizado, primeiramente ele tem que crer em Jesus Cristo como seu Salvador, de todo o coração. Não é simplesmente crer, não, é crer de coração. Crer de um puro e sincero coração.
Irmãos, essa é a mensagem. Irmão, voltando ao texto aqui do Evangelho de João, João capítulo 3, irmãos, Evangelho de João capítulo 3, está falando, então da mesma forma era o que Cristo estava falando para Nicodemos. É isso. É crer nas suas promessas, na sua restauração do seu reino. Irmãos, porque Jesus veio salvar os filhos perdidos da casa de Israel. Estava falando de uma Jerusalém celestial. A promessa, irmãos, a promessa dos antigos de alcançar a terra prometida. É esse reino, a nova Jerusalém, a esposa do Cordeiro, irmãos. A Jerusalém celestial é a esposa do Cordeiro, a cidade que está preparada para nós. A Jerusalém, a cidade santa. Depois que nós vencemos esse mundo do nosso pós-morte, vamos reinar com Cristo. Depois do nosso pós-morte, vamos reinar com Cristo. Seremos um só povo e uma só nação. Né? Tem tantas nações, América do Norte, América do Sul, né? Juntando as Américas, dá diversos países. América do Norte, ali tem Canadá, tem vários países ali para cima, Estados Unidos, América do Sul, tem Brasil, Argentina, Chile, Equador, Venezuela, Uruguai, por aí vai, América Central, México, Guiana Francesa, Guiana, e aí vai, Oriente Médio. Tem os países do Oriente, Oriente Médio. E por aí vai, irmãos. Todos com sua cultura diferente. Todos com seu jeito diferente, com raças diferentes. Japonês, coreano, chinês. Irmãos, africano. Tudo. Vai ser um só povo. Deus vai pegar um pouquinho de cada nação. No Brasil também. Um pouquinho de cada nação. E seremos um só povo. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Jesus Cristo veio unir os povos. Trazer a salvação aos povos. Irmãos, vamos refletir nessa mensagem. Crê no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus, que você vai ser liberto. Arrependa-se dos seus pecados. Deixe os seus vícios de lado, arrependa-se. O primeiro passo é crer. O segundo é arrepender. O terceiro é você tomar uma decisão na sua vida. O que você está esperando? Assim diz o Senhor, o que você está esperando? Irmãos, não adianta. De Jesus Cristo, Ele veio para todos. Rico, pobre, todos carecem da salvação. Então, mediante os seus problemas, lembra que Jesus morreu na cruz para te salvar, para te fazer, irmãos, um vaso de honra.
O que é um vaso de honra? Um vaso de honra é quando coloca coisa de valor dentro dele. Então você é uma joia preciosa diante de Deus, você é um vaso de honra. Deus quer te transformar. Então, igual aquela passagem do vaso do oleiro. Ali o profeta viu que quebrou o vaso e ali refez ele de novo. E assim é o que Deus faz na nossa vida. Ele quebra e nos restaura de novo. E nós somos passados pelo fogo. O fogo do Espírito Santo. Então, a partir de quando nós cremos, arrependemos, nós nascemos da água, da palavra de Deus, nós também nascemos do Espírito Santo. Nós já recebemos o Espírito Santo, que é o selo da promessa de Deus, o selo da promessa de Jesus Cristo. Quando a gente tomamos uma decisão, a gente já recebemos o Espírito Santo. Temos uma vida nova com Cristo. Tudo é novo na nossa vida. Nós andamos segundo a direção do Espírito Santo. Então, meus ouvintes, irmãos, você que está ouvindo essa palavra, nunca é tarde para você tomar uma decisão. Há tanto tempo você vai na igreja, ouve a mensagem, ou até mesmo você nasceu num lar cristão, ou você frequentou a igreja por um tempo, foi para esse mundo afora, bebeu para as drogas. Arrependa-se, arrependa-se, que Cristo te encherá daquilo que é do céu. Você é um vaso de honra. Deus te quebra de novo e te faz um vaso novo, um vaso de honra. Então, meus irmãos queridos, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Fiquem na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe grandemente.